passei aproximadamente uns 3 ou 4 meses achando que era ansiedade e na verdade não era. O que que aconteceu nesse tempo? Por que que eu estava achando que era ansiedade? Vou contar pra vocês o que que aconteceu nos últimos meses da minha vida e por que que eu estava achando que eu estava com ansiedade e como que eu descobri que não era ansiedade. Gente, o que aconteceu? Lá em janeiro, bem no comecinho do ano, do nada eu comecei a sentir muita dor no meu abdômen, aqui perto da costela, assim, perto do coração e tudo mais. Aí eu fiquei desesperada, eu achei que era um ataque de ansiedade muito forte e eu continuei achando que era esse tal desse ataque de ansiedade muito forte, porque eu acordava com isso, eu às vezes dormia com isso, às vezes eu acordava, às vezes ia diminuindo ao longo do dia, dependendo do que eu estava fazendo. Só que eu não conseguia raciocinar praticamente de tanta dor que eu sentia. Então, assim, eu passei muito tempo sentindo essa dor muito forte, achando que era ansiedade, até que eu comecei a perceber, comecei a pensar, tipo, cara, eu não sei, eu tô desconfiando de que não é ansiedade. Porque eu fazia respiração, eu não tinha mais nada acontecendo assim que tava me deixando ansiosa, de certa forma, mas a própria dor me deixava ansiosa e depressiva, fiquei bem depressiva por causa disso. Mas eu comecei a dar uma leve desconfiada depois de tipo uns 3 meses. E assim, eu comecei a investigar depois de uns 3 meses e pouco, 4 meses, o que poderia ser. Por quê? Porque meu pai me deu um remédio, esse remédio diminuiu um pouco a minha dor, e aí eu comecei a raciocinar, gente, eu comecei a raciocinar por aí. Vocês não liguem que meu cachorro tá andando pra lá e pra cá? Olha só que fofinho. Badulino! Esse é um dos apelidos dele, né? Porque o nome dele não é Badulino, é Bud no caso. Mas voltando ao assunto, porque ele me ignorou completamente, eu comecei a desconfiar de que talvez não fosse ansiedade e tal, porque era uma dor muito forte. E eu comecei a fazer um zilhão de exames, 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 e era insuportável fazer os exames porque eu sentia muita dor, mesmo tomando remédio, muitas vezes eu tava com uma dor insuportável, então era meio que, na verdade, antes de tomar esse remédio eu já comecei a fazer os exames, eu até confundi a história, gente, até confundi. Desculpem aí. Antes de tomar esse remédio, eu já estava começando a fazer os exames, por isso que não estava dando muito certo. Eu tinha que ir com muita dor. Eu acho que é. Tá meio confuso na minha cabeça porque foi uma parte bem traumática desse ano. E eu ainda estou vivendo essa dor e tudo mais, só que em uma intensidade menor, né? Mas basicamente foi tão maluco que eu até nem sei dizer pra vocês direito se eu tava tomando remédio antes ou se eu tava tomando remédio depois. Mas talvez tenha sido depois, porque foi muito traumático fazer os exames. Eu fiz exame de coração, eu fiz exame de endoscopia, eu fiz exame. O do coração foi um teste ergométrico, deu ok. E eu tava morrendo naquele teste ergométrico de tanta dor. Fiz a endoscopia, que foi ótimo enquanto eu tava com anestesia, sei lá o que que era. Um negócio lá que eu tive que tomar, porque aí eu não conseguia sentir dor direito, era ótimo, né? E aí, mas não recomendo, né? Não é pra ficar tomando esse troço. Só quando faz exame. E teve mais um exame que foi a ressonância. Eu fiz até ressonância, foi um caos, gente. Mas aí o que acontece? A gente começou a desconfiar que talvez fosse alguma coisa física, né? Comecei a pensar também que era uma coisa física, até que eu fui na fisioterapeuta pra dar uma olhada ali para ver se ela achava se era físico e tal, e ela confirmou que na verdade eu estava com a costela inflamada, a costela, diafragma e tal, inflamados, e que talvez isso tenha sido sim causado pela ansiedade, mas que não era ansiedade. E aí, a partir do momento que eu comecei a tratar e começou a melhorar mais, que agora é um pouco variável, assim, não chega no pico mais alto que foi lá nos primeiros meses, lá no começo, mesmo com o remédio, sem remédio, não chega naquele pico pior, assim, talvez chegue mais ou menos aqui, às vezes, mas fica variando um pouco mais, em vez de o tempo inteiro com dor, né, porque era insuportável. Enfim, gente, eu até, nossa, no começo eu ficava achando, não, deve ser ansiedade, eu preciso ir pra academia. Aí eu ia pra academia, me matava lá na academia e continuava a dor cada vez pior. Mas enfim, voltando ao assunto. Aí quando ela encontrou onde era o problema, começamos a tratar, eu comecei a entender o que estava acontecendo
E a minha ansiedade foi diminuindo, a depressão foi diminuindo também. E, gente, olha só que loucura. Eu queria contar pra vocês esse relato, porque às vezes existem dores físicas muito fortes que a gente pode confundir com uma ansiedade. Principalmente porque, ó, tem outros sintomas que eu tinha, tá? Tem outros sintomas. Eu sentia palpitações no coração. Ah, inclusive eu fui no médico geral também. Eu sentia essas palpitações no coração e eu também sentia muito enjoo. Às vezes, tipo assim, uma vez na semana ou duas vezes na semana, ou quando esfria, ou quando eu tô naqueles dias, ou quando eu pego algum peso ou fico numa posição muito ruim por muito tempo, essa dor volta bem forte e me dá palpitação de novo e também o enjoo, muito enjoo, quando a dor tá forte. Então, essas coisas pareciam muito com ansiedade, um pânico, alguma coisa assim. Gente, completamente maluco isso, completamente maluco. E eu queria contar pra vocês sobre isso, pra vocês saberem que existem dores físicas muito doidas. E eu quero saber se alguém já passou por isso também, de ter esse problema na costela, no diafragma. Porque, gente, eu já acho que agora faz 2 meses que eu comecei a fisioterapia e tá bem difícil, gente, de melhorar esse negócio. Vai melhorando bem aos pouquinhos, mas até ela mesma disse que como não é uma região vascularizada, é muito difícil de sarar. Então, assim, estou passando por isso. Estou bem feliz, assim, como é que eu posso dizer? Em paz com o fato de que agora eu sei o que é, não tá aquela confusão que parecia uma ansiedade, mas não era. E também estou mais tranquila porque eu tenho dias melhores, muito melhores do que antes, né? Mesmo que eu tenha alguns dias que eu fico pior, que eu tenho que ficar mais parada, mais deitada, também tem dias melhores. Eu tenho altos e baixos. Antes eram só. Na verdade, não era alto, né? Era bem baixo, mas assim, a dor era muito forte. Então, assim, muito melhor. Tô com a cabeça muito melhor. Não me sinto mais em ansiedade, depressão, essas coisas, graças a Deus. Graças a Deus mesmo, que só Ele pra me guiar pros lugares certos, pras pessoas certas, até eu conseguir encontrar o que era realmente o que eu tinha, né? Então, gente, me contem aí se tem alguém que já passou por isso. Quero trocar figurinhas com vocês e também dar esperança pra alguém. Se alguém estiver passando por essa questão também de arranjar um problema maravilhoso, só que não por causa da ansiedade, eu quero dizer pra você que vai melhorar. Por mais que não seja muito fácil, demora meses mesmo, demora. Mas vai melhorando. E eu espero que a minha melhore completamente até o fim do ano, eu espero. Assim, às vezes eu quero que, nossa, daqui um mês eu esteja super bem, mas eu tô tentando ser realista, entendeu? Eu tô tentando ser realista de que talvez seja o ano que vem, né, que eu vou estar completamente bem. Eu quero voltar a fazer meus exercícios e tal. Até agora eu só consigo ficar fazendo caminhadinha, bem de boas. Esses dias eu tentei fazer musculação só pro braço, com peso super leve. Eu quase morri por uma semana de tanta dor, porque a minha costela simplesmente não aguenta absolutamente nada. Nem ficar de barriga pra baixo, deitada, ela não aguenta. Tem que ser ou de barriga pra cima ou de lado. Gente, uma confusão, uma loucura. Mas é isso, gente, meu relato de hoje. Se inscrevam aí no canal, quem quiser acompanhar os meus próximos vídeos. E ver os outros conteúdos, eu converso sobre várias coisas por aqui. Vai ser sempre nesse estilo de conversa que eu gosto. E é isso, gente, me contem aí sobre vocês. Tinha mais uma coisa que eu tinha que falar sobre essa questão? Não lembro se tinha mais alguma coisa. Ah, como que a gente pensou que aconteceu por causa da ansiedade? Porque a ansiedade, às vezes, a gente fica tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso, e eu tava meio nervosa em janeiro, não é mesmo? Eu tava um pouco nervosa. Eu acho que eu pressionei muito a minha costela, assim, tipo, de fazer assim. É que nem no frio. No frio a gente acaba fazendo isso sem querer, e aí por isso que minha dor acaba piorando. Eu faço sem querer, minha dor piora por causa disso. Mas no caso, provavelmente eu machuquei minha costela por causa da ansiedade. Olha que legal, que divertido. Dessa forma, né, que eu tinha falado. Enfim, gente, era só isso. Só isso, um monte de coisa. Mas, queria contar meu relato, motivar vocês também. Que essas coisas acontecem, mas o tempo passa. Graças a Deus que o tempo passa. Mesmo que seja sofrido, o tempo passa. Vai passar. Se você estiver passando por algum outro tipo de coisa, tá aqui
vai passar, vai passar. Até o próximo vídeo, gente. Bye, bye!